Pai, Senhor, amados irmãos, estamos aqui nessa noite para fazer um breve comentário sobre a lição de número 6, que tem por tema a bênção de Abraão chega a todos por Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração inicial. Pai de amor e bondade, nós mais uma vez queremos te agradecer pelo dom da vida, pela salvação, te agradecer pela essa oportunidade que você nos concede para fazermos um breve comentário sobre a tua palavra. Que o Senhor use, meu Deus, como instrumento, como canal que maneja bem a tua palavra, que não dê se envergonhar. Meu Deus, que o Senhor cresça, que eu diminua, que esse breve comentário, ó Deus, venha ajudar aqueles que porventura irão assistir esse vídeo. Pai, no nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem. Então, a bênção de Abraão chega a todos por Jesus Cristo. O texto áureo fala de sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão, Gálatas capítulo 3, versículo 9. A verdade aplicada diz que nosso passado não define o nosso futuro quando Deus intervém em nossa história. É exatamente a história de Abraão. Abraão vivia num ambiente idólatra, já estava com a idade avançada, 75 anos, e aprove a Deus chamá-lo, né? Uma chamada incondicional, e Abraão respondeu no ato de fé. Vamos, antes de fazer um comentário, nós acabamos de estudar os primeiros 11 capítulos da Bíblia, e o livro de Gênesis tem duas partes distintas. Do capítulo 1 ao capítulo 11 fala da história primeira, a história primeira, e os capítulos 12 ao 50 fala da história patriarcal. Gênesis 1 e 11 é um prefácio à história da salvação, tratando da origem do mundo, da humanidade e do pecado. Gênesis 12 a 50 reconta as origens da história da redenção no ato de Deus escolher os patriarcas, juntamente com as promessas de terra, posteridade e aliança. 4 temas teológicos importantes se destacam, são eles: Deus é criador, já vimos isso. A entrada do pecado na ordem criada altera radicalmente a criação original, também já estudamos sobre isso. O julgamento de Deus se opõe ao pecado humano em todos os seus aspectos. E Deus sustenta a criação e os homens por sua graça preservadora. Porque depois que Adão e Eva pecou, Deus posteriormente viu que o pecado estava tomando uma proporção muito grande e teve um homem que achou graça aos olhos de Deus chamado Noé, que nós já estudamos também. Então, através de Noé, sua família foram preservadas e a partir dele vieram todas as nações. E a partir de um dos filhos de Noé que vem realmente, através de Sem, é que vem o nosso patriarca Abraão. Então, Deus, por sua graça preservadora, ele não quis destruir, até porque Deus não trabalha com plano B, ele sempre tem o controle de tudo, ele anuncia as coisas antes que aconteçam, e ele sabia da fragilidade do homem, até do nosso patriarca Abraão. Deus sabia das fragilidades dele. A gente vê ao longo do estudo de Gênesis que em alguns momentos Abraão resvalou. Apesar de ser uma pessoa de fé, a pessoa que é realmente um adorador, já desde o início a gente vê ele no espírito de adoração para com o Senhor nosso Deus. Então a história patriarcal. A última linha da história, primeiro, cita Abraão, não era Abraão ainda, e seus irmãos, que é Gênesis 11, versículo 26. As histórias anteriores destacavam Adão e Noé como figuras principais cujas vidas serviam como sustentáculo para o plano divino, com suas consequências para a humanidade. Agora o ator principal do drama é Abraão, melhor dizendo. Sua história pessoal e familiar preenche os capítulos restantes de Gênesis, ou seja, de 12 a 50, e forma uma corrente que se estende por toda a Bíblia. O chamado de Abraão inicia um desdobramento radicalmente novo. Vamos ler esse texto aqui, Gênesis 12, só para nós relembrarmos, versículos 1, 2 e 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a resposta aqui no versículo 4. Partiu, pois,
Abrão como lhe ordenara o Senhor, e o seu sobrinho Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã, né? De Arã. Lembrando que Abrão era de Ur dos Caldeus e ele já está em Arã, indo posteriormente para a terra prometida. Então, Deus atua na história para provocar uma série de eventos que, no final, preencherão a lacuna que o pecado interpôs entre Deus e o mundo. A religião dos patriarcas. Não é possível reunir, a partir das narrativas de Gênesis 12:50, um quadro completo da vida religiosa dos patriarcas. Mesmo assim, há informações suficientes para dar uma descrição geral e inserir a religião deles em seu contexto cultural. Esse quadro pode ser aumentado pelas redescobertas arqueológicas com respeito à era patriarcal. Então, pelo que nós sabemos, Abraão era politeísta, na época chamado divino. Isso nós vemos lá quando lemos o livro de Josué, capítulo 24, a partir do versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Gênesis 24, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. E serviram a outros deuses. Então, aqui para confirmar, né, a teologia das narrativas. A história patriarcal começa com a eleição de Abrão, como já lemos, capítulo 12, 1 a 3, Gênesis. Seu chamado vem de modo dramático e definitivo. Atinge Abrão no meio do caminho. Esse recomeço súbito realça, por contraste, o próprio chamado, fornece o modelo pelo qual se deve interpretar a história patriarcal. Essa promessa universal apresenta a palavra de graça em resposta à desobediência e ao julgamento do prole primeiro. Então é por graça, não é por mérito nosso, né? Uma Bíblia diz: pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Então foi pela graça que Abraão foi alcançado, ele deu uma resposta positiva à graça, e nós hoje somos abençoados por causa daquela atitude de Abrão. Então responde as perguntas inquietantes acerca do relacionamento entre Deus e sua humanidade dispersa. A escolha de Abrão e as promessas incondicionais de terra e nacionalidade tem como maior a bênção de todas as comunidades da terra. Não é? Tem outro comentarista que fala sobre a questão da aliança que Deus fez com Abraão e sobre a aliança incondicional de Deus, e fala que são três tipos três aspectos dessa aliança incondicional: uma bênção nacional, uma bênção pessoal e uma bênção internacional. Deus prometeu uma bênção nacional e incondicional. Os descendentes de Abrão seriam suficientemente numerosos para formar uma grande nação. Não devemos desprezar o fato de que Deus deu essa garantia a um homem que estava, já lemos anteriormente, com 75 anos. A esposa de Abrão, Sarai, então na casa dos 60 anos, não dera à luz nenhuma criança, sendo um casal estéril cujo vigor já tinha passado. Eles já haviam abandonado toda a esperança de ter um único filho, quanto mais de serem capazes de gerar uma nação inteira de descendentes. Contudo, o Senhor prometeu: farei de você um grande povo, uma grande nação. Né? Então, isso é uma das bênçãos, a bênção nacional. Então, hoje sabemos que Deus tinha em mente a nação de Israel, uma vez que a história nos conta que Abraão é o pai do povo hebreu. Deus fez a sua promessa de abençoar a nação sem impor condições. Ele garantiu que seria totalmente cumprida, sem falha. Naturalmente, Abrão e Sarai tiveram de esperar. Eles ainda não estavam prontos para receber essa bênção em particular. Uma jornada de 25 anos que eles construiria a fé os aguardava. E quando a confiança de Abrão vacilou durante aqueles anos entre a promessa e seu cumprimento, o Senhor reafirmou essa aliança incondicional em pelo menos duas outras ocasiões. Então, Deus não é homem para que minta, né? Nem filho do homem para que se arrependa. Então, o início. Então, a promessa que a salvação a Abraão abrangerá por fim toda a humanidade.
né? Deus não dispersou para sempre em ira a família humana, ele agora age para fechar o abismo causado pelo pecado entre ele e seu mundo. Essa promessa atua como chave para a compreensão de toda a Escritura. A eleição e as promessas divinas. As promessas a Abraão entram em conflito com sua jornada real. Ele deve ser uma grande nação, versículo 2 do capítulo 2. Mas Sara é estéril, versículo 11, capítulo 11, 30. A terra pertence a seus descendentes, Gênesis 12, 7. Mas os cananeus é que ocupam. No início, o narrador justapõe conscientemente a promessa de Deus e a situação de Abraão. Esse problema é o assunto supremo, dominante dos capítulos 12 até o capítulo 21. A promessa é declarada de forma mais extravagante: os descendentes de Abraão serão como o pó da terra, Gênesis 13, 16, e tão numerosos como as estrelas do céu, Gênesis 15, 5. No período patriarcal, a história da redenção é a eleição divina de Abraão e sua linhagem. O cumprimento dessa promessa parece, porém, adiado estrategicamente, pois a terra estava em posse dos cananeus. Tudo o que Abraão possuía era a caverna de Macpela. Abraão, Gênesis 25, 7 a 10, Isaac, 35, 27 a 29, e Jacó, capítulo 49, 29 a 31. Foram ali sepultados com suas esposas. Somente com a morte deixaram de ser peregrinos. E no final do período patriarcal, os descendentes de Abraão já nem eram peregrinos na terra, haviam sido removidos para o Egito. Fé e justiça. Na história de Abraão, a promessa de incontáveis descendentes afunila-se no problema angustiante de um filho. Cumprimento adiado de modo estranho, parecendo quase perverso. O centro das histórias é a fé demonstrada por Abraão, como se vê no relato de seu chamado. O convite a Abraão é radical. Não estabelece nenhuma condição, é radical. Ele deve abandonar suas raízes, terra, parentes e família imediata. Gênesis 12, 1. Por um destino certo, a terra que te mostrarei. Após o chamado, o narrador apresenta a resposta de Abraão de forma sucinta, com a maior simplicidade. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Lembrando que era Abrão ainda, né? Abraão é apresentado como um paradigma de fé. Sua obediência e confiança no Senhor que o chamou são exemplares. O fato de o autor lutar com a questão da fé e sua relação com a justiça é visto em Gênesis 15, 6. Ele, Abraão, creu no Senhor e isso foi-lhe imputado para justiça. A importância desse versículo se destaca por não fazer parte da narrativa do que ocorreu entre Deus e Abraão, nos versículos 1 a 15. Antes, é uma palavra de conclusão do próprio narrador, afirmando que a justiça de Abraão estava em sua confiança, sua fé na promessa de Deus. Assim somos nós também, como servos de Deus, nós não temos justiça própria. O Senhor Jesus que é a nossa justiça. E a nossa vida, aqui como peregrino na terra, tem que ser uma vida de inteira e total confiança e dependência do Senhor, sabendo que Ele é poderoso para cumprir toda e qualquer promessa a respeito da nossa vida. Basta só nós darmos resposta de perseverança, de fidelidade, como fez Abraão, apesar das fraquezas, né? Apesar de ele duvidar algumas vezes, falar para a sua esposa aqui, para o farol do Egito, que ela era irmã dele, mas na realidade era minha irmã, mas ele era esposa, ela é esposa dele. Mentiu. Depois também, quando chegou Gerar também com Abimeleque, ele também mentiu, mas a fraqueza. Mesmo assim, eu sabia da confiança que ele tinha nele e da fidelidade, de uma forma geral. E assim somos nós, temos as nossas fraquezas, nossas debilidades, mas a Bíblia diz, Lucas 21, versículo 19, que é a nossa paciência que ganharemos das nossas almas. Perseverança, a gente tem que ter confiança em Deus, apesar das nossas debilidades, assim como foi nosso pai na fé, assim como foi Moisés, assim como foi Davi, todos os heróis da fé, ninguém era super-homem, eram homens e mulheres limitados, que realmente resvalava, mas mostrava para Deus, se arrependia, que a confiança está única e completamente depositada no Senhor. Para Abraão, a maior prova de fé constituiu na ordem divina de sacrificar Isaac. Então, Abraão, quando saiu lá de Ur dos Caldeus, ele tinha um grau de fé. Quando chegou na sua velhice, filho da promessa, Deus agora prova, não é? Como diz lá no capítulo 22, versículo 1 de Gênesis, Deus provando o nosso pai na fé, Abraão, né? A revista atualizada fala provar.
Ora, disse-os, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Então, significa também que nós, ao longo da caminhada, podemos ter uma caminhada de fidelidade, mas Deus não vai deixar de provar a gente. Se a gente vai achar que está levar uma vida de isenção, de nunca ter prova, está errado. É só ler a Bíblia, né? Só ler a Bíblia que ela vai explicar isso bem claro para a gente. Então, Abraão é provado, é o nome dado pelo próprio autor do versículo que lemos. Trata-se de uma história inquietante e misteriosa, de uma situação que exige de Abraão uma confiança inacreditável, uma confiança inabalável, porque a gente vendo o relato aqui, ele vai para um lugar de onde Deus tinha mostrado, mas toma teu filho, teu Isaque, a quem amas. Deus foi bem claro, vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. O terceiro dia, não foi perto onde Abraão estava, foi o terceiro dia já, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, isso é como de fé, voltaremos para junto de vós. Então a ideia de Deus era outra, mas Abraão tinha convicção que Deus era poderoso até para vivificar o seu filho Isaque, porque ele estava demonstrando toda a confiança em Deus. Então tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si. Jeová Jireh, né? Deus de providência. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Chegando ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então, uma prova, né, que Deus fez, e assim, nosso Pai na fé, assim Deus faz conosco. Assim a gente vê em Deuteronômio capítulo 8 também, o povo que saiu do Egito, Deus provou para ver o que estava no coração, Deus provou o povo para ver o que estava no coração dele. Então, Deus está sempre colocando a gente em xeque, para ver se a nossa confiança está só nele, ou em coisas temporais, ou sei lá, em algum recurso. Deus não quer, Deus quer a centralidade, né? Deus quer sempre ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então é isso que ele quer da gente, né? Então, traça uma história inquietante e misteriosa de uma situação que exige de Abraão uma confiança inacreditável. Ele é chamado a obediência que ameaça a própria promessa que o tirou de Harã. Abraão só tem um jeito de vencer a prova, fé total e completa no Deus que lhe prometeu Isaque e cumpriu a promessa quando ela estava fora das possibilidades humanas. Então Abraão foi uma pessoa bem centrada em Deus, porque ele sabia que não tinha, já estava, quando foi chamado, uma mulher estéril, ele já era uma pessoa de 75 anos, e agora está com mais de 100 anos, e de repente Deus fala que quer o filho dele, e era o filho da promessa. Mas Abraão não se titubeou, falando, Deus que me deu aquela criança, que minha mulher é estéril, sendo ela já tinha cessado o costume das mulheres, ele é poderoso para nos dar outra, então, quem sabe até ressuscitar o garoto. Então Deus proveu em quem estava fundamentado o coração, a fé de Abraão, e ele deu uma resposta. Isso serve para a gente, por isso que ele é nosso pai na fé. Então Abraão venceu a prova, assim também Deus provendo um carneiro. Abraão torna-se o modelo da fé que Deus exige do seu povo. O Deus de toda a graça mostra a sua fidelidade como o Senhor que proverá para os que o temem. A justiça de Abraão residia em sua fé na promessa generosa de Deus. Aliança, outro elemento de grande importância da teologia do período patriarcal, Gênesis 12:50, é a aliança que Deus fez com Abraão, no capítulo 15, no capítulo 17.
A aliança é o tema central em toda a Escritura. Forma um vínculo que não existia em laços normais de sangue ou em compromissos sociais. A aliança, portanto, é o estabelecimento de um relacionamento particular ou compromisso de seguir determinado curso de ação, que não existe por via natural, sancionado por um voto em geral selado numa cerimônia solene de ratificação. Então, em Gênesis 12:50 são apresentados os elementos básicos do início da história da redenção. Deus escolheu livremente um homem e seu descendente por meio de quem serão benditas todas as famílias da terra. É preciso, porém, aguardar para saber como essa promessa é cumprida e em que sentido isso ocorrerá. Fica claro, porém, que os que vivem sobre a aliança devem viver uma vida de confiança e fé naquele que os chama. Assim somos nós. Nossa vida não pode ser de outra maneira a não ser uma vida de confiança no Senhor nosso Deus. Nós já lemos o texto áureo falando da verdade aplicada. Nosso passado não define o nosso futuro quando Deus intervém em nossa história, como foi o caso de Abraão, saindo de um ambiente idólatra, idoso, com a sua mulher. Ele não titubeou e prontamente aceitou a orientação de Deus. E assim deve ser nós que somos servos de Deus da nova aliança. O objetivo da lição é apresentar o chamado de Abraão, mostrar que o chamado de Abraão aponta para a pessoa de Jesus. O Senhor Jesus é o centro, né? Tudo aponta para Jesus. De Gênesis a Apocalipse, desde o primeiro evangelho, lá de Gênesis 3,15 até Apocalipse, tudo aponta para a pessoa do Senhor Jesus. Destacar que a fé foi a resposta de Abraão a Deus. Os textos referentes já lemos. Motivo de oração, orar para ter fé e confiança nas promessas de Deus garantidas em Cristo. Todos nós temos promessas de Deus, agora nós temos que perseverar, temos que ter confiança para alcançar, né? O esboço da lição consta de uma introdução, o chamado de Abraão a Cristo, a resposta de Abraão à fé. Então, são muitos exemplos de fé descritos na Bíblia, mas destaques com especial tratamento o de Abraão, o qual é denominado, já falei anteriormente, pai da fé. Na verdade, o estudo da vida de Abraão é de grande valor pelo fato de ser ele o pai da nação eleita, Israel, e pai na fé de todos que creem, né? O chamado de Abraão, a história de Israel e Jesus Cristo para as nações. No capítulo 2 de Gênesis, nasce a história da escolha de Deus relativa a Abraão, cerca de 4.000 anos atrás, antes de se tornar o pai de uma grande nação, que traria bênção para todos os povos da terra. Esse foi o começo da história de Israel como povo escolhido de Deus, por meio do qual viria o Messias, né? O nosso Salvador. Jesus Cristo, cujas morte e ressurreição trariam as bênçãos de Abraão para o mundo inteiro. Deus planejou que seu remédio para o problema universal de pecado e sofrimento viria por meio de Israel e de seu Messias. Então, você vê o privilégio de Abraão ter dado voz ao Senhor nosso Deus. Mesmo no ambiente idólatra, como aquele ali, dado voz, um privilégio muito grande. Tornou-se um patriarca e tornou-se o precursor do nosso Senhor Jesus. Quer dizer, através dele vê a nação de Israel e através da nação de Israel vê o nosso Messias, que é o Senhor Jesus. Então é importante entender que a eleição de Israel por Deus e o fato de torná-lo o foco de suas bênçãos salvadoras no Antigo Testamento monta o palco da história mundial para o impacto global de Jesus Cristo e de sua obra salvadora para o bem das nações. A história de Israel não é uma tentativa frustrada de Deus realizar seus propósitos salvadores somente por meio de Israel, que Deus abandonou e substituiu por Jesus e pela história do cristianismo. Desde o começo, ou seja, Deus é aquele que anuncia as coisas antes que elas aconteçam. Desde o começo, Deus planejou que a história de Israel serviria a todas as nações por meio da vinda do Messias. Como já falando do primeiro evangelho, Gênesis 3:15, né? Os irmãos sabem de cor salteado, mas vamos ler de novo esse texto, só para os irmãos relembrar esse texto aí. Não custa nada a gente relembrar a palavra de Deus. Gênesis 3:15 diz assim: por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, esse texto é chamado de primeiro evangelho, né? Então não há duas histórias, apenas uma história de redenção, e essa única história terá um propósito abrangente. Deus chamou Abraão do meio de um povo idólatra, como já falamos anteriormente. Diz a Escritura que ele mesmo apareceu a Abraão, estando ele na casa de seus pais. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versículos 2 e 4, diz assim a palavra de Deus.
capítulo 7, versículo 2 a 4. E ele diz: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus de glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Então foi o nosso primeiro mártir, Estevão, que está falando isso para o povo judeu. Então, Abraão vivia em um mundo corrupto, idólatra, e daquele meio Deus o cercou de todas as promessas e pôs-lhe na frente um alvo supremo, ser o pai de muitas nações, e entre estas, uma seria especialmente designada pela presciência divina para ser representante dos interesses do Altíssimo na terra. Deus também nos tira do meio do povo idólatra, guardando devida proporção, para que possamos ser bênção para a nossa parentela, para os nossos amigos, para todos aqueles que fazem parte do nosso ciclo de amizade. Então, é necessário que entendamos isso, né? Abraão, Deus tinha um projeto maior, mas nós também, como seres humanos, como servos de Deus, Deus tem um projeto também de nós não só recebemos de graça a salvação, mas que possamos estar compartilhando com as pessoas. Sejamos missionários em meio à nossa família, em meio aos nossos amigos, colegas de trabalho. É desse jeito que Deus entende que devemos cumprir o propósito de Deus aqui na terra, como diz Atos Apóstolos 3,36. Davi, no seu tempo, se viu conforme o propósito de Deus. Deus tem um propósito para a nossa vida: nos edificar, fortalecer espiritualmente e também ser canal de bênção para outras pessoas. Tirar da idolatria. Abraão foi escolhido por Deus para restaurar a geração pós-diluviana, né? Pós-diluviana, e depois vem aquele pessoal da Torre de Babel. Aí, no final do capítulo 11, é que da geração de Sem vem o nosso patriarca Abraão, a qual se corrompera. Para tal empreendimento, o Senhor estabeleceu um plano radical com Abraão, exigindo dele completa separação, obediência e fidelidade incontestável. Então, é assim, santidade, né? Obediência. Nós sabemos que teve um homem que perdeu um reino porque não foi obediente. O primeiro rei de Israel, Saul, né? Fidelidade incontestável. Por isso o chamou individualmente, Gênesis 12:1, e mostrou-lhe um caminho longínquo, desconhecido e perigoso, né? Mas a gente tem que entender que com o nosso Deus a gente passa pelo meio do esquadrão, com o nosso Deus a gente salta a muralha. Deus, ele não nos chama para uma vida de conforto, uma vida de desafio, não é? Como diz Filipenses capítulo 1, versículo 29, que em relação a Cristo não foi só dar direito de crer, mas também o de padecer por amor a ele. Por isso o chamou individualmente, mostrou-lhe um caminho longínquo, desconhecido e perigoso. Quão maravilhosa a misericórdia e a soberania de Deus! Qual não seria o destino de Abraão se não obedecesse ao chamado de Deus? Qual seria o nosso destino se nós não obedecermos o chamado de Deus e formos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor? Qual seria o nosso destino? Então, somos um povo privilegiado. Valorizemos a nossa salvação, como foi o nosso querido pai da fé Abraão. O propósito do Senhor continua sendo de chamar pessoas que executam a sua vontade na terra. Escolhido para ser abençoado. Deus escolhe e promete abençoá-lo. Capítulo 12, versículo 2 a 3, né? Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, as razões tanto para o chamado como as bênçãos de Deus na vida de Abraão tinham a ver com Deus mais do que com Abraão. Abraão não fez nada. Deus que faz tudo, não é? Deus que faz tudo. Tem um texto lá em Isaías, capítulo 26, se não me falha a memória, o Espírito Santo me trouxe a lembrança agora, que é um negócio fantástico. É um texto que eu acho maravilhoso, esse texto aqui, de Isaías 26. Diz assim a palavra de Deus. 26:12. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Versículo 3. Ó Senhor, Deus nosso,
Outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Então, fizeste em nós todas as nossas obras. Deixa eu ver aqui em outra versão, o que é que diz esse capítulo. Vamos ver aqui na NVT, 26:12 de Isaías. 26:12. Vamos ver aqui na NVT. A NVT diz o quê? Tu, Senhor, tu nos concederá paz? Sim, tudo que realizamos vem de ti. NVT. Tudo que realizamos vem de ti. NVI diz: Senhor, tu estabeleces a paz para nós. Tudo o que alcançamos, fizeste-o para nós. Tudo o que alcançamos, fizeste para nós. Tá? Então, esse é um Deus maravilhoso, né? Então, isso não significa que Abraão não precisa viver uma vida de obediência, claro. Falei já anteriormente que nosso primeiro rei Saul foi reprovado porque não obedeceu. E a Bíblia é clara, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, obediência convém ao santo, obediência convém ao discípulo de Jesus, né? Mas foi a fé na bênção prometida que gerou obediência e não o contrário. Ele foi abençoado para ser uma bênção, e esse tema é carregado por todo o período do Antigo Testamento, e até para o período do Novo Testamento, quando Deus nos abençoa. Ele o faz para que nos tornemos uma bênção para aqueles ao nosso redor. Não é para consumir tudo que Deus dá, é para compartilhar essa bênção aí. Chamado para um propósito. Todos nós, assim como Abraão, somos chamados por Deus para um propósito. Chamado de Deus, Abraão tinha um propósito maior do que Abraão. Todo chamado de Deus para nós é assim, sempre tem propósito maior do que a gente, do que podemos imaginar, que afetará a vida de muitas pessoas e renderá muita honra para a glória de Deus. Porque tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus, né? O Bispo Riley diz que Abraão recebeu a ordem de renunciar à certeza do passado, enfrentar as incertezas do futuro e olhar e seguir a direção da vontade de Deus. É o que diz Hebreus, né? Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1, 2 e 3, diz assim a palavra de Deus. Um texto conhecido de todos os irmãos, mas não vamos relembrar esse texto que o Espírito Santo está me lembrando agora. Diz assim: portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos, tá? Então precisamos olhar e seguir a direção da vontade de Deus. De Abraão a Cristo, o chamado de Abraão apontava para Jesus. Então, o ponto culminante da Escritura é a pessoa de Jesus. De Gênesis a Apocalipse é a pessoa de Jesus, tá? E assim a obra para a qual Deus chamou Abraão. Para entender todo o processo de vida e história da redenção no Antigo Testamento, devemos reconhecer duas verdades básicas. A primeira é que a história da salvação é um processo. A segunda é que esse processo da história da redenção encontra objetivo, foco e cumprimento na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. As bênçãos em Cristo. A última parte das promessas de Gênesis 12:3 diz que através do descendente de Abraão, que viria por Israel, Deus abençoaria todas as famílias da terra, né? Vamos ler também em Gálatas, capítulo 3. Paulo vai pontuar muito essa questão da relevância de Abraão para o povo de Deus, né? Gálatas, capítulo 3. No versículo 16, vai falar sobre descendentes. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. E não diz as posteridades como falando de muitos, mas como de um só, e a tua posteridade que é Cristo, né? Então, a promessa de Deus a Abraão, nos capítulo 13, versículo 15, 17, 8, 24, 7, encontra seu cumprimento especial em Cristo. Embora, como em Gálatas 3, 29 acrescenta, ela inclui todos os que pertencem a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa.
Então inclui todos que pertencem a Cristo. A vida de bênção de Deus que liga os crentes, a vida de bênção de Deus que liga os crentes de todas as eras é a fé. Paulo via apenas uma conexão espiritual necessária com Abraão, a fim de que possamos compartilhar de suas bênçãos espirituais, que transcendem a todas as considerações sacramentais, legalistas e cerimoniais, que é a fé. Cristo para as nações. Precisamos entender algo que os descendentes naturais de Abraão não entenderam. Então é a bênção internacional, como eu já falei anteriormente, uma bênção nacional, uma bênção pessoal e uma bênção internacional. Cristo para as nações. Que as bênçãos de Deus que nascem no patriarca e culminam em Cristo não estava restrita apenas a Israel, mas Israel, em razão do seu orgulho racial, sempre viu os gentios como excluídos da graça de Deus. Foi exatamente por isso que Israel fracassou em sua missão no mundo, né? Deus levantou Israel para atrair as nações. E ele falhou exatamente por causa desse orgulho. E agora nós, como igreja, nós temos que ir às nações e anunciar o evangelho, falar que ele vem buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então a expansão da promessa de Gênesis 12, 1 a 3, de salvação individual, a nacional e a universal, é o movimento essencial da Escritura. A Bíblia é um guia missionário. Deixa eu ver se eu pego aquele texto de novo aqui, para a gente, sobre a bênção incondicional internacional. A bênção internacional. Deus prometeu uma bênção internacional. Mais importante que as bênçãos nacional e pessoal, uma bênção foi posta por Deus sobre toda a humanidade. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E se refere a todas as raças e nacionalidades, o mundo inteiro. Deus traria uma bênção a todas as pessoas através do descendente de Abraão, a nação hebreia. Então está aí a nossa responsabilidade, né? Nossa responsabilidade. Muito bem. Então a Bíblia é um guia missionário, uma mesa abundante. O Novo Testamento nos fala da história da mulher cananeia que implorava a Cristo que venha acudir sua filha que está sofrendo com a possessão maligna. Isso a gente vê em Mateus capítulo 15 e também em Marcos capítulo 7. Cristo responde: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Marcos 7, 27. A mulher humildemente entende, mas responde que as bênçãos de Deus sobre Israel em Cristo são tão fartas que abençoaria também os gentios. Cristo se alegrou com esse discernimento e a abençoou. Então cabe a nós hoje, o que nós outrora éramos gentios, agora fazemos parte do Israel de Deus, nós cumprimos isso aí, né? Alcançar os não alcançados, investir em missões, orar por missões e sempre possível fazer missões pessoalmente. A história de Abraão só encontra pleno significado, já falamos, na pessoa de Jesus Cristo. E a resposta de Abraão, a nossa resposta tem que ser a fé, né? Porque sem fé é impossível que agrademos a Deus. Nós somos uma comunidade, um povo assim como Abraão, nós não andamos por vista, andamos por fé. Deus aparece a Abraão mais uma vez e, para lhe encorajar, reafirma a sua promessa de fazer dele uma grande nação, do qual viria o Cristo, que abençoaria todos os povos. O que justificou Abraão é o que nos justifica hoje. A preocupação de Abraão é que sua idade se avance e até o momento Deus não lhe havia dado um filho. Isso a gente vê no capítulo 15, ele questionando com Deus. De forma milagrosa, as limitações do ventre estéril de Sara e a velhice de Abraão seriam vencidas. Abraão creu em Deus e Deus o justificou por esta confiança, né? Gênesis capítulo 15, versículos 4 a 6, diz assim, aqui na física mesmo, Gênesis 15, versículos 4 a 6. Depois dessas coisas, vamos ler para vocês o versículo 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me há de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tem dado semente, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então,
promessa estava de pé. Versículo 4 diz assim, versículo 5. Então o Senhor o levou fora e disse, olha, agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar, e disse, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Então, tá vendo aí, mulher estéril, estava velho, avançado, questionou com Deus, Deus deu uma prova da sua fidelidade, chamou ele, mostrou a estrela do céu e falou que assim seria a descendência dele. Ele creu, e isso se viu como Abraão, como justiça. Lá também em Romanos capítulo 4, versículos 3 a 6, diz assim a palavra de Deus, Paulo comentando para a gente aqui. Romanos capítulo 4, versículos 3 a 6. Porque diz a Escritura, creu Abraão em Deus, isso foi-lhe imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Então, nós temos que ter essa fé e essa confiança que teve nosso querido irmão Abraão, mesmo ainda sua mulher sendo estéril, sendo velhos dois, mas Deus é fiel porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. A primeira resposta nossa que Deus espera, as promessas, é a fé. A fé é o básico de tudo. Não tem como a gente agradar a Deus. E a gente, cristão do século XXI, mundo pós-moderno, a gente mais do que nunca precisa estar com a fé em alta, viver uma vida de fé, na comunidade de fé, sempre estar alimentando a fé através da oração, através de toda a palavra, da comunhão, dos cultos, no diálogo, na conversa com os irmãos. Essa fé precisa ser continuamente realimentada, porque essa é a vitória que vence o mundo da nossa fé. Judas vai falar para a gente que devemos batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. O diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando alguém que possa tragar. Mas na sequência do versículo, fala que a gente deve resistir ao diabo na fé, senão ele derruba a gente e a gente leva uma vida na contramão do que Deus quer, 5 diz assim, E o versículo 9, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos no mundo. Então, vida de fé é uma vida que agrada a Deus, uma vida que prevalece, Então, falamos, a única obra válida é a obra que Deus realiza em nós por meio da nossa fé nele, João 6, 28 e 29. Uma mulher de fé ao lado. Então, a gente fala muito de Abraão, se esquece que Sarai, depois Sara, era também uma mulher de fé. Então, costumamos destacar a resposta de fé de Abraão, muitas vezes esquecendo de fazer a mesma coisa com Sara, sua mulher. Claro, ela entregou Agar para Abraão, pensando que podia ajudar Deus, mas Abraão também teve seus deslizes, nem assim Deus o recriminou, Então, afinal de contas, as bênçãos e promessas de Deus a Abraão também foram ensinadas a Sara. Seu marido velho e ela com ventre estéril apresentavam a promessa algo impossível. Hebreus 11 diz que Sara teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. A fé que gerou Isaac também foi dela. Como é importante para o homem de Deus ter ao seu lado uma mulher de fé. Temos essa responsabilidade de ajudar nossos companheiros a também ter uma fé em alta. Abençoados com Abraão. Temos o hábito de chamar Abraão de pai da fé. Isso não significa que devemos apenas espelhar em Abraão e tê-lo como modelo. Significa que a escolha e o chamado de Deus Abraão são a demonstração de que Deus está trabalhando para cumprir sua promessa de redenção através da semente da mulher. O primeiro evangelho que já lemos lá, Gênesis 3,15. E concluindo, o propósito de Deus sempre havia sido alcançar também os gentios, como afirmado no próprio começo da narrativa de Abraão. Muitos judeus acreditavam que os justos de Israel foram escolhidos e são abençoados nele, Gálatas capítulo 3, versículos 3 e 7, Paulo vai falar para a gente o seguinte. Gálatas 3, versículo 3 e 7. 3 diz assim, sois vós tão insensatos que tendo começado pelo Espírito da cabeça agora pela carne. Versículo 7, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, que a gente possa cada dia lembrar da caminhada de Abraão, da perseverança,
lembrar que Deus, ele cumpre as suas promessas, independente das nossas limitações, independente se nós vamos entender ou não inicialmente para que ele nos chamou, né? Ele simplesmente fazer como Abraão fez, acreditar e deixar que o principal Deus faz, né? Como lemos lá no capítulo 26 e versículo 12 de Isaías. Então, Deus que vai fazer tudo por nós. E a gente vai só cumprir os desígnios, como diz lá no capítulo 2 aos Efésios, né? Que as obras que nós fazemos são as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Assim foi nosso irmão Abraão, assim somos nós que devemos também alcançar esses objetivos. Então, que domingo nas nossas classes, na nossa sala, a gente possa ser um canal de bênção para despertar no coração dos nossos alunos a fé. Uma fé, não uma fé que vê alguma coisa, não, mas uma fé que não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas uma fé que acredita que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou que pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Uma fé que realmente agrada a Deus, uma fé que se atira em Deus, que realmente, independente da situação, tá? Às vezes vem um diagnóstico médico, às vezes vem uma carta da justiça, alguma coisa assim, para tentar desestabilizar, mas, como diz a palavra de Deus, lá no 2 capítulo 20, versículo 12, né? O rei Josafá, olha, a multidão que vem contra nós é muito grande, porém nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti, ou seja, a nossa confiança está continuamente com Deus, está continuamente na pessoa do Senhor nosso Deus. Então que a gente possa realmente viver esse evangelho, andar nos passos do nosso pai na fé Abraão, saber que ele tinha um objetivo maior, era cumprir o desígnio de Deus, e que a gente cumpra também os desígnios de Deus aqui na terra, como já falei anteriormente, Atos dos Apóstolos 3:36. Davi no seu tempo serviu conforme o propósito, conforme a vontade de Deus. Que possamos alcançar, possamos continuar sendo uma bênção, abençoado e abençoar outras pessoas que estão à nossa volta. Então que Deus em Cristo nos abençoe, e é esse o nosso breve comentário. Vamos orar. Pai, te agradecemos por esse tempo aqui, comentando a tua palavra, que o Senhor use, ó Deus, esse comentário para edificar vidas, meu Deus, que sirva de alguma base para os teus servos que porventura irão assistir esse vídeo, e que traga edificação de uma forma geral, para ele e para todos aqueles que for ministrar. Te agradeço, Deus, pela vida, pela salvação, pela oportunidade, e me ajuda, ó Deus, a andar nos passos do teu servo Abraão, uma vida de fé, apesar de falhas, fraquezas, limitações, mas alcançar o teu objetivo, que nós também possamos alcançar os objetivos para o qual fomos alcançados. Pai, no nome de Jesus, que oramos e agradecemos por tudo. Amém. Boa noite a todos.